Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós começamos mais uma vez, é muito bom estarmos em comunidade, é muito bom louvarmos a Deus. E continuando o nosso culto, nós vamos agora abrir a palavra do Senhor e receber dele a porção que ele tem para nós nessa manhã. E se nós oramos pedindo a Ele, nós sabemos que Ele responde às nossas orações, nós podemos abrir e meditar sobre ela com fé, de que Ele vai responder e de que Ele vai mostrar algo para a nossa vida, de que Ele vai nos ajudar a entender essa mensagem. Te convido a abrir suas Bíblias comigo lá na carta aos Romanos. Vamos ler o capítulo 12, versículos 1 e 2. Carta aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 e 2. Vou te convidar a ler junto comigo. Vamos juntos? 1 e 2, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Esse é um texto bem conhecido. E pensando um pouco sobre ele, acho que é muito comum, quando a gente começa lá nos nossos primeiros anos da nossa vida escolar, da nossa vida infantil, a gente, quando vai para a escolinha, a gente começa a aprender e receber todos os tipos de informações que são úteis para o nosso dia a dia. Então, é provável que nos seus primeiros anos escolares você aprenda a cortar, a colar, a ficar em fila, a ficar em silêncio, a respeitar outros adultos, interagir com outras crianças, a ler, a escrever. E um pouco depois disso a gente vai aprendendo também a somar, subtrair, fazer conta, dividir, multiplicar e todo outro tipo de coisa. Era engraçado que eu sempre escutava uma frase que era comum. Escutava assim: olha, preste atenção nisso, que você vai usar isso para o resto da sua vida. E não sei quanto a você, mas para mim isso era verdade. As coisas que eu aprendi naqueles primeiros anos de vida, de fato eu faço até hoje. Eu posso não cortar do melhor jeito ou colar, mas essas informações ficaram gravadas em mim. Mas acho que talvez meio que uma crise comece a se instalar logo nos anos posteriores. Porque é daí que a gente aprende álgebra, geometria, química, física e tantas outras coisas. E quanto mais a gente vai seguindo na vida acadêmica, mais a gente vai aprendendo teorias e teorias. E isso me leva às vezes a revisitar aquela pergunta pragmática, né? Poxa, eu vou usar isso no meu dia a dia? Isso é uma coisa que vai servir para a minha vida de alguma forma? E hoje, na verdade, quando começamos e abrimos a palavra de Deus, é importante nos lembrarmos que aquilo que foi escrito é escrito não para nos ajudar a fazer boa teologia, não é escrito para nos ajudar a ter somente um bom conhecimento, mas é escrito para que seja aplicado, para que transforme a nossa vida. E de fato esse é o desejo que nós temos. Porque preste atenção, se você vai gastar o seu tempo aprendendo alguma coisa, você tem aquele desejo de que aquilo seja útil de alguma forma para você. E mais, é um desejo de que aquilo de alguma forma mude a sua vida, porque afinal você está investindo o seu tempo. E de fato hoje nós, quando abrimos a palavra de Deus, nós somos ajudados e direcionados a pôr em prática tudo aquilo que temos vivido. E esse é exatamente o convite que Paulo faz à igreja de Roma e que a palavra de Deus nos traz para hoje, para que possamos viver e tornar prático aquilo que temos aprendido. Caminhando um pouco mais no texto, quando estudamos um pouco a carta de Romanos, é importante que percebamos que essa carta foi escrita a um povo que Paulo não conhecia. Ou melhor, essa igreja não foi fundada por Paulo. A igreja de Roma, ninguém sabe muito bem quando começou,
ou quem foi que fundou-a. Mas é verdade sim que naquele momento a igreja, em que Paulo escreve por volta do ano 57, a igreja já tinha algum prestígio. Paulo fala logo lá no início que todo mundo reconhecia a fé dos cristãos em Roma. Isso é interessante porque, embora Paulo não tenha ido lá pessoalmente ainda, e embora Paulo não tenha plantado a igreja, Paulo conhece muitos cristãos. Lá no final da carta ele vai citar várias pessoas que ele conhece de Roma. E o que temos que perceber é que o intuito de Paulo, ao escrever essa carta para os romanos, os comentaristas vão praticamente dividir ela em duas partes. A primeira parte, dos capítulos 1 ao 11, é uma exposição que Paulo faz do Evangelho. E depois, do capítulo 12 em diante, são as exortações de Paulo. É interessante a gente perceber aqui, Paulo está falando de todo o seu entendimento do Evangelho para esses cristãos, porque embora ele não os conheça pessoalmente a todos eles, ali tinha se instalado um conflito entre a comunidade gentílica e a comunidade judaica, que eram os cristãos gregos e os cristãos hebreus, tinham um conflito em si. Alguns achavam que podia comer, outros achavam que não. Alguns achavam que tinham que ser guardados sábados, tinham que se circuncidar. E é exatamente isso que Paulo vai dizer. Paulo começa lá no início de Romanos falando do pecado e da condição humana. E ele fala, olha, os gentios pecaram e estão totalmente desviados de Deus. Mas ele fala, também os judeus que receberam a lei, eles também precisam. Eles também, sem Cristo, não têm nada. E ele começa a falar de que Cristo é aquele que veio trazer justificação. E por causa dele somos uma só comunidade, uma só família. E a partir de então, é interessante que o capítulo 12 se encontra exatamente na conversão, na mudança de tom do Evangelho, da carta dos Romanos. Que seja, qual é essa mudança? Paulo começa falando tudo que aqueles cristãos são. Ele fala do Evangelho, fala das boas e das más notícias. E a partir de então, ele vai começar a exortá-los. É importante que a gente perceba isso. Os verbos... Tem um comentarista que nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. Ele fala que até o capítulo 11, Paulo usa os verbos no indicativo. Paulo não está exortando. Ele está expondo a verdade do Evangelho. E a partir de então ele passa a exortar. Por que isso é importante para a gente saber? Porque Paulo nunca vai dizer para a gente, ou a Bíblia nunca fala para a gente, fazer coisas simplesmente por fazer ou para alcançar uma posição. Perceba que depois que ele expõe quais são as verdades sobre nós, as verdades sobre Deus, então ele começa a falar, então vocês vivem desse modo que vocês vão viver. Ou seja, você não pode trocar essa ordem. Você não pode trocar essa ordem de que faça isso, faça aquilo, viva daquele jeito. Porque o fundamento disso é exatamente as verdades que ele trouxe antes. E isso é importante para a gente saber. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vai pensar sobre a nossa nova vida em Cristo. O chamado que Paulo está fazendo para os cristãos de Roma e para nós, Igreja do Senhor Jesus hoje, Paulo está fazendo o chamado para que vivamos a nova vida em Cristo. E lá no versículo 1 do capítulo 12, é legal a gente começar, e ele começa exatamente assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Perceba o pedido que ele está fazendo. Qual é o fundamento que ele usa? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. E essas misericórdias é exatamente aquilo que ele apresentou do capítulo 1 ao 11. Essas misericórdias é em si o Evangelho de Cristo Jesus. E ele começa a falar, olha, como já tínhamos visto, já tínhamos falado, qual é a mensagem do Evangelho? De que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. De que todos, não importa se eram gentios ou judeus, sem Cristo, estávamos sim perdidos e merecíamos a morte. E vivíamos mortos. Essa era a verdade sobre mim e sobre você. Então Paulo começa a falar que com a chegada de Cristo, Cristo vindo, morrendo pelos nossos pecados, por causa desse grande amor demonstrado em Jesus, pelo amor de Deus, então nós temos uma nova vida. E ele começa a falar, e ele
E é interessante que nós vemos quais são as más notícias, ou seja, a nossa situação sem Cristo, e as boas. Agora, quem nós somos? Qual é o nosso valor diante de Cristo? Que agora somos filhos amados de Deus. Essas são as misericórdias, é isso que nós precisamos nos lembrar. Quando vamos até a Bíblia e começamos a lê-la, essa é a verdade que sempre tem que bater no nosso coração. A mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, de que fomos feitos filhos amados, de que agora temos vida eterna nele. É sobre isso que Paulo está lembrando os romanos, é sobre isso que ele está nos lembrando também. E essas histórias, todas essas histórias que convergem até a cruz e partem dela, é importante a gente lembrar. O Evangelho é sempre o epicentro da nossa vida. O nosso relacionamento com Deus flui dele. E é interessante que essa é a súplica de Paulo. Ele fala, olha, vocês não são mais gentios ou judeus. Somos agora uma família em Cristo. Essas são as misericórdias. E misericórdia é exatamente, a palavra usada por misericórdia demonstra isso. É esse amor, é esse sentimento visceral por alguém miserável, alguém que não merece, alguém que está numa situação digna de pena. E exatamente essa era a nossa condição, mas não mais por causa do amor de Deus. E aí também no versículo 1, então se o nosso primeiro chamado ele é baseado, ele tem o seu fundamento no Evangelho, tem uma outra questão que nós podemos tirar também do versículo 1, que é que o nosso chamado para essa nova vida em Cristo é um chamado para nos entregarmos totalmente. Perceba lá como ele vai seguindo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a gente pode começar a pensar em várias coisas interessantes, aspectos interessantes que a gente pode tirar desse versículo, mas isso era algo comum na época de Paulo. Tanto os judeus quanto os gentios, como os pagãos, eles também apresentavam sacrifícios animais. E o interessante é que quando Paulo começa a fazer essa comparação, claro que isso vai surgir na mente daqueles que estavam escutando a carta. E perceba, você se lembra um pouco de como era o sacrifício no Antigo Testamento? Existiam os sacrifícios para agradar a Deus, e existiam os sacrifícios que eram os sacrifícios de comunhão, e existiam aqueles sacrifícios que eram para expurgar a culpa, para tirar o pecado. E quando a gente começa a pensar nisso, os sacrifícios tinham as suas regras, as suas determinações. Você não podia chegar lá simplesmente com um animal qualquer, de qualquer jeito, e expor, e entregar ele para sacrifício. Não, eles tinham as regras, eram de acordo com os parâmetros e com a vontade de Deus. E exatamente o que Paulo está dizendo aqui, ele fala, agora esse sacrifício não é mais necessário. Esse tipo de sacrifício para expurgar a nossa culpa, o nosso pecado não é mais necessário. Porque Cristo, pelas misericórdias de Deus, já foi entregue um sacrifício para tirar toda a culpa e para nos apresentar agora justificados diante de Deus. Mas é interessante que ele continua falando, olha, mas os sacrifícios ainda assim são necessários. Não mais para lidar com o nosso pecado, mas como gratidão a Deus. E olha como é interessante que Paulo não está falando mais de, olha, vocês têm que apresentar as suas vidas para que vocês sejam aceitos. Lembra do fundamento? O fundamento é o que já aconteceu. O fundamento é o Evangelho que já foi exposto. Nós já somos aceitos por Deus, nós já somos amados. Cristo já morreu por nossos pecados, já temos paz com Deus. Então agora que ele fala, agora a sua vida não é mais para comprar o seu valor. A sua vida é em gratidão. A sua vida é como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É como gratidão a Ele. Perceba como isso é diferente. Tantas vezes a gente quer viver e a gente acha que precisa provar alguma coisa a alguém. E às vezes a gente está achando a mesma coisa com Deus. A gente crê que... E perceba, Paulo não está falando aqui daquele sacrifício de você dar todo o dinheiro que você tem, de você dar suas coisas, de você pagar uma penitência, de você
se martirizar, não. Paulo está falando, a sua vida é o sacrifício. De fato, o culto, e aqui a palavra usada para culto significa adoração, né? E ela pode tanto ser culto racional como uma adoração espiritual, adoração verdadeira. O que Paulo está exortando e pedindo aos cristãos romanos é que eles entendam que a vida deles é o culto a Deus, a vida deles. Então, o nosso culto não é baseado, o nosso culto não começou hoje, irmãos, quando nós entramos aqui às 10h30 da manhã, ou não começou no momento que você veio para a sua escola dominical, e ele não vai terminar depois quando você sair daqui em mais meia hora ou 1 hora. Não. Esse culto público sim é importante, mas o seu culto a Deus começa no momento que você abre os seus olhos pela manhã. E tudo que você faz durante o dia, isso é a sua adoração a Deus. E talvez esse seja o ponto mais difícil, mais desafiador. Às vezes seria muito fácil se o nosso culto a Deus fosse somente esse momento. Se fosse somente a entrega de um animal, se fosse somente a entrega de dinheiro. Mas Paulo está falando, não, o nosso culto a Deus é toda a nossa vida. Esse é o sacrifício vivo. E se de alguma forma pode parecer mais fácil, né? Não precisamos fazer um sacrifício animal, de outra forma, ele requer tudo de nós. Estava lembrando, outro dia estava vendo um filme que um coronel, um comandante, salva o seu aliado, o seu subordinado, e logo depois, a primeira palavra que esse subordinado, esse servo tem com esse comandante, com esse senhor, é: olha, a minha vida agora é sua. O que você precisar de mim, as guerras que você for lutar, eu quero lutar com você. Porque eu entendi que a minha vida não é mais minha. Porque se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui, estaria morto. E perceba que isso não é com a intenção de pagar. Isso é exatamente a nossa gratidão. É isso que Paulo está nos convocando, a uma vida grata. Tem um comentarista que diz que a gente só entende o quanto nós devemos ser gratos a Deus, quanto mais a gente entende o que Ele fez por nós. Lembra, nós só podemos viver essa vida quando nós entendemos o que Jesus já fez por nós na cruz. Porque senão não faz sentido. Por que eu tenho que dar a minha vida? Por que Paulo nos conclama a viver essa vida em sacrifício? É somente pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia significa então o que você faz no seu dia a dia, desde o momento que você acorda até o momento que você vai deitar. Como você tem vivido a sua vida? O que você tem buscado? Parece uma coisa e ganha um sentido muito mais real. Porque você já sabe agora o que Cristo fez por você. E é exatamente essa ideia do autor. Ele fala: você entendeu o que Jesus fez por você. E agora você vive a sua vida em gratidão por isso. E não é mais nos seus parâmetros. Não é mais você vivendo do jeito que você acha que tem que viver. É uma vida que é agradável a Ele, segundo os parâmetros, segundo os princípios, os padrões dEle. Isso significa que nós precisamos conhecer o que agrada a Deus. Essa precisa ser uma busca diária nossa. Mas vamos lá, continuando no versículo 2. Paulo vai continuando a sua ideia, e a gente pode tirar um terceiro aspecto. Então, se o primeiro, falando sobre a nossa nova vida em Cristo, nós entendemos que esse chamado para a nossa nova vida é um chamado que é baseado no Evangelho, e é um chamado que nos diz para entregarmos tudo que nós temos por gratidão a Deus. Agora, o terceiro aspecto, o terceiro ponto que nós podemos tirar desse texto é que nós precisamos viver esse chamado não de acordo com a nossa própria vontade ou com a vontade do mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Olha só como ele diz lá no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que Paulo está falando aqui que existem praticamente somente dois estilos de vida. Existem os padrões do mundo e a forma como o mundo tem vivido, ou você pode viver de acordo com a vontade de Deus e começar a experimentar como essa vontade é boa. Então a primeira pergunta que nos vem à mente é, tá bom, então qual é o padrão do mundo? Qual é essa forma do mundo? E eu queria que você prestasse bastante atenção na citação que eu vou ler agora para você. Ela foi tirada de um livro que foi escrito com a intenção de comunicar a fé para pessoas que vivem na nossa era. Ele usa o termo era secular, né? E eu vou ler aqui, você vai entender um pouco disso. Mas a intenção é que, às vezes, essa forma do mundo, os padrões do mundo estão tão impregnados na gente que a gente não consegue mais discernir. Mas o convite de Paulo é que a gente preste atenção e a gente comece a examinar isso. Então eu quero que essa citação ela te ajude a entender um pouco sobre o que Paulo está falando. Ela diz assim: a era secular é aquela na qual toda a ênfase está no século, no aqui e agora, sem nenhum conceito de eterno. O significado na vida, a orientação, a felicidade são entendidos e buscados na prosperidade econômica, no conforto material e na realização emocional no tempo presente. E até mesmo pessoas religiosas tendem a escolher os seus amores e cônjuges, carreiras e amizades e quaisquer opções financeiras sem um objetivo maior do que a sua própria felicidade pessoal no presente. Então, sacrificar a paz pessoal e a riqueza para causas transcendentes, que vão além do aqui e agora, torna-se cada vez mais raro, mesmo entre pessoas que dizem acreditar em valores absolutos e na eternidade. Mesmo que você não seja uma pessoa secular, a era secular pode diluir a sua fé, até que essa só seja vista como mais uma escolha da sua vida, juntamente com qual emprego você tem, ou qual entretenimento você vai fazer, ou quais são seus passatempos, ou qual a sua opção política. Quando na verdade a questão da fé deveria ser um quadro através do qual a gente olha o mundo e determina as escolhas da nossa vida. Eu não sei para vocês, mas quando eu estava lendo isso, eu conseguia perceber muitas coisas, não só sobre a sociedade, mas sobre mim. Porque é isso que nós escutamos o tempo todo. O que importa hoje? O que importa é a minha felicidade, é o meu bem-estar, são as minhas condições financeiras. E é por isso que para a sociedade hoje, se a família está atrapalhando, eu tenho uma melhor condição financeira, eu troco de família. Se o problema são os meus amigos, se eles me dizem coisas que eu não quero escutar, eu largo eles. Se o problema é a igreja, eu troco. Ou então, se mesmo o meu corpo não é aquilo que eu gostaria que ele fosse, aquilo que eu acho que é o melhor para mim, é fácil, eu posso operar, eu posso fazer qualquer coisa com ele. E então os limites vão ficando cada vez mais excluídos e inexistentes. Porque nós não conseguimos mais lidar com os limites. E perceba como isso fala da nossa vida também. Às vezes tudo que nós queremos é procurar e buscar por aquele bem-estar. E nós corremos e nos aferramos tanto a isso, porque nós cremos que muitas vezes Deus não é capaz de nos dar essas coisas. Olhe como Paulo está contrapondo. Paulo fala daquele que busca os padrões do mundo e que está vivendo de acordo com eles. E ele fala que não é desse modo que nós devemos pensar. E então ele nos convida para experimentar a vontade de Deus. E essa vontade de Deus não é somente a vontade que diz da nossa salvação, ou que diz, ou que deseja que nós tenhamos uma vida santa e digna do Senhor. Essa vontade de Deus, conforme Paulo vai desenvolvendo no texto posterior, a partir do versículo 3, nós podemos perceber que essa é a vontade pessoal de Deus para a nossa vida. Lembre, e não sei se você já pensou alguma vez sobre isso, mas eu já escutei de alguns amigos e
Eu creio que de alguma forma isso já passou na minha mente, no meu coração também. Isso acontece às vezes quando a gente está escutando muito sobre temas missionários, né? A gente está falando sobre a vontade de Deus e a gente fica às vezes segurando na cadeira, pensando assim, cara, eu não vou orar agora para que Deus me mostre sua vontade, porque vai que Ele fala para eu ir para a China, vai porque Ele fala para eu ir, sei lá, servir as crianças pobres na África. Meu Deus do céu, vai que Ele fala para eu doar meu dinheiro. Não, não quero isso. E a gente fica com esse temor no coração. Porque na verdade o que a gente crê é que Deus não é bom, cara. Deus daqui a pouco vai falar alguma coisa comigo que vai destruir minha vida. Vai destruir o plano que eu tinha tudo sob controle. E a gente crê que daqui a pouco Deus vai pedir alguma coisa e a gente às vezes tem medo de orar. A gente vem para a igreja, mas Senhor, quero só louvar, só ter um espaço, não me fala nada, não quero escutar, eu já estou com tudo planejado. E perceba o que Paulo está falando. A vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Deus é sim um bom Pai. É tão difícil às vezes isso entrar na nossa mente. E que se hoje você tivesse, e essa é a questão, poxa, se hoje eu tivesse no lugar que Deus queira que eu esteja, fazendo o que Ele quer, esse vai ser um bom lugar? Ou esse vai ser um lugar de temor, de medo? A gente só vai começar a entender esse lugar. E o que Paulo está dizendo aqui, esse é sim um bom lugar, e é o melhor lugar para se estar. Mas a gente só vai começar a entender qual é esse lugar a partir do momento que a gente deixar as coisas do mundo. A gente deixa. Porque sabe como é que uma forma muito fácil da gente perceber quais são os nossos padrões, quais são os nossos valores? Vou te ajudar agora. Você pode pensar. Se você fechar os olhos e começar a pensar, poxa, o que é aquilo que me traz felicidade? O que é aquilo que normalmente eu estou no trânsito, eu estou em casa, eu me perco pensando naquilo. Eu sonho acordado. Ou então que é o meu maior medo. Eu penso, poxa, se eu perder isso, não, minha vida acabou. Se eu perder isso, não, esse é o meu maior medo, a minha maior frustração. O que é? O que é aquilo que te traz felicidade? O que é aquilo que mexe com o seu coração, traz alegria? Ou então que, ao contrário, você tem o maior medo de perder aquilo? A resposta a essas perguntas já vão mostrando o quanto o nosso coração está inclinado para as coisas do mundo. E eu não estou falando se está inclinado, estou falando o quanto. Porque esse é exatamente o nosso modo normal de seguir a vida. O que Paulo está convidando a gente é o sobrenatural. É tomando como base a verdade exposta no Evangelho. A gente começar a deixar isso. E a partir do momento que a gente deixa de correr atrás da nossa felicidade, do que a gente acha que é o melhor para a nossa vida, e a gente começa a aceitar o que Deus tem e a buscar os padrões dele, as verdades dele para nós, então a gente começa a experimentar, exatamente como esse de Paulo, vem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somente quando você larga aquilo, é que você começa a experimentar. O quanto nós temos experimentado a vontade de Deus? De fato, quanto mais nós seguimos, quanto mais nós experimentamos, mais nós vamos tendo confiança nesse Deus. Por isso, de fato, quando Paulo nos diz isso, Paulo está falando consoante como os Salmos falavam. Lendo os Salmos 19 essa semana, eu percebo, eu fico escutando o salmista falar, né, Senhor, os teus mandamentos são bons, eu tenho prazer nele, eles são os meus conselheiros. Ainda que as pessoas me persigam, eu posso seguir confiando nos teus decretos, nos teus estatutos, porque a tua palavra é boa. O Senhor é sempre bom, os seus mandamentos são bons. Os seus mandamentos são a delícia da minha alma, como eu anseio por eles. Isso é o que a gente tem que buscar. E a gente só consegue isso quanto mais a gente se debruça, quanto mais a gente lê. E essa é uma aplicação super prática que a gente pode fazer hoje. Que nós só conseguimos experimentar essa boa vontade quanto mais nós conhecemos
a vontade de Deus, quanto mais nós conhecemos Sua palavra. Então, uma aplicação que nós podemos fazer é: precisamos gastar tempo lendo a nossa Bíblia diariamente, para que o Evangelho, aquilo que nós já recebemos, aquilo que tem a nossa identidade, fique real para nós. Porque a gente só consegue viver em gratidão quando a gente entende qual foi o presente. Quando nós entendemos qual foi a graça que nos foi dado, então a gente consegue viver de forma digna, de forma a ter um coração grato. E a segunda é: vivendo essa vida de gratidão, a gente pode ter a certeza e a confiança de que a nossa identidade está bem segura nele. Porque, como eu falei, não é o que você faz ou deixa de fazer que vai mudar ou moldar quem você é. Não, pelo contrário, a sua identidade está bem segura em Cristo. Você é amado, você é um filho querido de Deus. Deus tem sim prazer em nossa existência, prazer em nossa vida. E é por conta disso que nós podemos seguir, viver e amar as pessoas e servir a elas. Você crê que isso que você escutou nessa manhã foi algo prático para a sua vida? A palavra de Deus, ela não foi escrita para nos dar somente um barato intelectual, para sairmos aqui com boas ideias ou bons insights. Ela foi escrita para transformar a nossa existência. Foi escrita para moldar o nosso relacionamento com Deus. E isso muda tudo que nós fazemos. Te convido a fechar os seus olhos agora. Nós oramos no início pedindo que Deus falasse aos nossos corações através de Sua palavra, de Sua mensagem. E agora é tempo de reconhecermos o que Ele está falando aos nossos corações de forma pessoal e de agradecermos a Ele mais uma vez. Ore ao Senhor nesse momento, agradecendo, reconhecendo o maior presente, a maior misericórdia derramada sobre nós, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E por causa desse Evangelho nós podemos dedicar e entregar a Ele toda a nossa vida, sem temor, sem medo, confiando que Ele tem o melhor. Quando nos entregamos totalmente, começamos a experimentar a Sua doce, a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Vontade que não é pesada, vontade que não é temerosa, é sim boa, é sim perfeita, é sim agradável. Deus Pai, que bênção maravilhosa é a Tua palavra para nós. Obrigado porque o Senhor nos fala manhã após manhã, dia após dia, e hoje aqui junto com os nossos irmãos podemos escutar mais uma vez a Tua doce voz, falando verdades, falando graça sobre a nossa vida, falando sobre aquilo que já recebemos por causa de Cristo. Que agora, por causa do que Cristo fez, nós temos paz contigo. Nós somos amados. Obrigado pela Tua grande misericórdia. Nos ajuda a cada dia a entender a Tua misericórdia, que ela seja real para nós, que ela seja cada vez mais real, cada vez mais intensa, e que possamos viver então de modo digno, dedicando tudo que nós temos, nossa mente, nosso coração, para que o Senhor receba toda a glória que o Senhor merece. Nos ajuda a experimentar a Sua vontade. Nos ajude a entender e saber, Deus, que ela não é penosa, que ela não é má, que ela é sim a melhor coisa que vamos poder experimentar nessa vida. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Nós chamamos, nós oramos confiantemente
no nome e nos méritos de nosso Senhor e Salvador